Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Parece um sonho, né, o que tá acontecendo em volta do Marcos Braz e essa situação do Rafinha também, é simplesmente muito espetacular. Gente, bora pra cá, chega junto aí, porque tem muita informação, tem muita coisa, todas as últimas notícias e informações, todas as últimas atualizações do São Paulo Futebol Clube, eu vou trazer tudo aqui neste vídeo. Galera, pra começar da Copinha, né, infelizmente o São Paulo perdeu a final da Copinha pro Cruzeiro, mas isso não é o final do mundo. Essa é a grande diferença. É claro que é muito triste, né? Nós estávamos torcendo demais pelos nossos meninos, né? Pela nossa molecada que é muito competente, mas isso não é o final do mundo. Perder da forma como a garotada perdeu, isso é aceitável. É muito triste. Nós queríamos ter ganho, ter sido campeões, é óbvio. Isso é muito triste. Mas não é aquele final de carreira, aquele final de mundo, como a gente tem visto no profissional, que agora tem de tudo pra mudar também. Então, o recado fica dado dos meninos da base e do Alan Barcelos. E tem tanta coisa boa acontecendo em relação a isso com o Pedrinho, Pedro Ferreira, TT, Matheus Ferreira, Paulinho, Igor Felisberto. Olha aqui, ó, fui citar nome, agora posso até ser injusto com alguns, né? Mas a safra é muito boa e aqui nós temos volante, meio atacante, centroavante, tudo com uma qualidade, com características assim espetaculares. E é aquilo que eu venho falando pra vocês sempre. Pode pegar, o Flamengo acabou de perder pro Fluminense com o Samuel Lino. O Palmeiras está jogando, pelo que tudo indica nessa temporada, vai fazer com o Alan o que fez com o Estevão. O time inteiro contratado, a maioria dos jogadores contratados, um ou outro da base, mas sempre com um principal da base. O Estevão era muito protagonista do Palmeiras, muito. O Alan pode ser isso. Então o São Paulo pode sim ter um Paulinho como grande protagonista, o Rian Francisco quando se recuperar, o Pedro Ferreira, ou um TT, o Luca que já tá jogando, e aí o Matheus Ferreira, que é um volantão, que aí não seria um protagonista do ataque, mas é um volantão que com a saída do Alisson não fica saudades. Então o recado está dado, a safra é muito boa. Da forma como os meninos perderam, é triste, nos chateia, mas não é nada vergonhoso, humilhante, fizeram melhor, é futebol. Pode ganhar ou perder, teve os problemas, a bola que não entrou, falhou aqui e ali, é normal. Não é muito da papagaiada que a gente vê no time profissional, né? E aí nós temos que dar um destaque aqui, que é o Igor Felisberto, que é impressionante, né? E o Igor Felisberto, engraçado, né? Tá pedindo passagem no profissional também, só que tem o Mike. Eu particularmente adoro o Mike num time mais bem montado, né, com um treinador melhor do que nós temos hoje, que é o Crespo. O Crespo tá enfrentando uma fase assim horrorosa no São Paulo, né? Com um treinador melhor, o Mike já poderia render muito mais. Então o Mike, eu acho que ele é um cara que ele não pode ser deixado de lado. Por mais que o Igor Felisberto esteja com destaque, esteja enfrentando um grande momento e uma ascensão, eu ainda gosto muito do Mike. É que aí tem uma dor de cabeça boa pro treinador, né? Aí tem aquela dor de cabeça que mais gosta. Isso é elenco. Você não precisa contar com Tem o rapaz do Mirassol, emprestou o Mailton e o Cedric não dá. Então o São Paulo poderia perfeitamente trabalhar, né? Com o Lucas Ramon, né, do Mirassol, que tá chegando. Lucas Ramon, mas o São Paulo poderia perfeitamente trabalhar com o Mike e o Igor Felisberto. É claro que é um pouco preocupante porque eles não têm experiência, mas técnica e qualidade eles têm mais do que todos aí que nós temos, e isso tá claro, né? Falta realmente o período de maturação e experiência, e isso sim conta em Copa do Brasil, principalmente em Brasileirão. Principalmente em Brasileirão. Você vai pegar um Atlético Mineiro lá na Arena MRV, você vai pegar um Cruzeiro, conta. Não adianta só ter bola no pé. Precisa ter experiência, precisa saber encarar. Mas isso está dentro de um contexto, está dentro de muitas coisas. Então nós temos vários destaques, né? TT, Paulinho, Pedrinho Ferreira, Matheus Ferreira, o Igor Felisberto. Então tem muita coisa. Paulinho, que tá um centroavante, um atacante, um baita de atacante. Então, por mais que tenha sido triste perder, acho que o recado tá dado. Só alegria pra essa molecada. E aí nós temos uma situação oficial muito bacana, que é o Alan Barcelos, né? O treinador da base, que eu já vejo muitos de vocês, muitos torcedores aqui,
pedindo para ele entrar agora no lugar do Crespo para já efetivá-lo, né? Para mim, o presidente, o Harry Massis, acho que é assim que pronuncia, um nome diferente, né? Harry Massis, ele renova, né? Ele coloca de forma oficial o Alan Barcelos para ser da comissão técnica do time principal. Já coloca, né? Já muda uma etapa na carreira do Alan Barcelos, já avança um pouco na carreira do Alan Barcelos. Achei uma movimentação perfeita, muito bacana. Tira, né? Muito provavelmente agora o Milton Cruz será demitido de São Paulo. Isso já é um senso, já é uma coisa que tá todo mundo percebendo que não faz mais sentido continuar com o Milton Cruz, né? Uma vez que aconteceu isso com o Alan Barcelos, e aí o Alan Barcelos já entra para a comissão técnica principal. Ele não é o técnico, mas ele vai ficar junto ali. Ele vai ser um dos principais ali do São Paulo também. O Crespo continua sendo técnico, mas o Alan Barcelos ali já fica na sombra, e independente de sombra ou não, o que é mais importante, ele já começa a pegar experiência. É mais ou menos, não é a mesma coisa, mas é mais ou menos quando o Zidane foi para aquele Real Madrid B, que ele falou, não, eu não quero ir pro time A, pro time principal. Falaram, e aí Zidane? Porque era o Zidane, né? E aí Zidane, você vai pro time A? Não vou pro time principal, quero ficar no B primeiro. Tudo bem que o Alan Barcelos já fazia uma parte disso, mas aqui no Brasil, no São Paulo, um clube gigantesco, é importante isso, para ele ver os problemas que o treinador que está ali, no caso o Crespo, ou pode ser outro, vai enfrentar. Como é que a banda vai tocar no vestiário, com os jogadores mais cobrões, com os jogadores de salários milionários, na questão da diretoria, né? Então é muito diferente, porque os meninos, quando você tá com os meninos da base, os meninos vão entregar tudo, é a carreira deles, eles precisam mostrar tudo naquele momento. Quando é jogador profissional, tem muitas vertentes, tem muitos jogadores que estão ali, tem outros que estão pensando em fazer uma ponte para outro time, tem outros que já estão muito milionários, estão com o nariz virado, né? Enfim, tá com o cu virado pra lua, né? Então tem muitas vertentes, tem muitos problemas, muitas problemáticas em um time profissional. Tem cara que já tá dando migué, que já não quer jogar porque sabe que vai pra qualquer outro clube. Então tem várias vertentes, e aí o técnico ele precisa ter experiência pra lidar com tudo isso. Era isso que eu falava em relação ao Alan Barcelos. Eu falava, acho que tem um conhecimento absurdo de futebol, adoraria vê-lo no São Paulo, mas pra mim falta experiência, porque nesse momento, nos clubes grandes do futebol brasileiro, não é só saber futebol. Os caras ali, se eles chegam ali fritando o treinador, é muito complicado. Mas eu, particularmente, adorei a movimentação do Harry Massis de colocar mais um degrau, como ele mesmo citou, na carreira do Alan Barcelos, para ir preparando o Alan Barcelos para amanhã ou depois já assumir o time de São Paulo. Deixa nos comentários o que vocês acharam sobre isso aí, que isso é muito bacana. Galera, outra novidade maravilhosa, né? O presidente Harry Massis, eu tô adorando o que esse presidente tá fazendo. Assim, claro que tem que mostrar muito mais, mas as primeiras movimentações, as primeiras ações e atitudes desse Harry Massis, eu tô concordando com tudo por enquanto. Tô achando muito bacana. E aí ele fala, né? Ele criticou a coletiva do Hernan Crespo. Coletiva que vocês assistiram ao vivo, online, comigo e com o Juba, lá na coletiva do Juba. Criticou a coletiva do Crespo. Falou, o Crespo ele é o nosso técnico, ele está respaldado por nós neste momento, só que ele achou desnecessário as falas do Crespo, né? E foram mesmo. Ele chegou e falou, não, nada disso. Ele não gostou do Crespo ter atropelado, né? Meio que atropelado a gestão, a diretoria, no sentido de esse ano aqui nós vamos brigar por 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Ele não aprovou isso. E eu achei muito bacana o Harry Massis expor isso. Não para causar tumulto, não, mas para nós entendermos o que está acontecendo dentro de São Paulo. Nós acabamos de passar por uma gestão que era tudo de ruim, e além disso, escondia todas as informações. Ninguém sabia o que era verdade, o que era mentira, o que estava acontecendo ou não. O Harry Massis expor que não gostou disso do Crespo, eu achei muito bacana. Já nos dá... já nos mostra um norte pra pensar, né? Porque eu, sinceramente, fiquei, além de chateado, desesperado com a fala do Crespo. E eu achei assim, e eu discordo muito do Crespo, porque é de um derrotismo muito grande chegar e falar isso. Nós vamos brigar por 45 pontos? Orra! O São Paulo é o pior elenco de todos, porque tem uma das maiores folhas ainda. Tirando esses clubes que estão gastando fortunas, São Paulo é uma das maiores folhas.
Então, tudo bem que os problemas da diretoria, da gestão, refletem, né, dentro do futebol, dentro do campo, mas achei um discurso muito derrotista do técnico Hernan Crespo. Outra coisa maravilhosa, outra coisa fantástica, foi que Harry Massis fala da questão salarial. Perdão, gente, que é uma coisa que tá incomodando todo mundo, né? Todo torcedor, a maioria dos torcedores, nos incomoda demais, porque a gente, qualquer partida que perde, qualquer gol que fulaninho A ou B ou C perde, a gente fala, tá vendo, o cara não paga, o cara não recebe salário. E aí eu vejo muitos comentários de vocês, Tidico, você trabalharia se você não recebesse e tal. Fica todas essas questões. O São Paulo, o Harry Massis fala que não tem salários atrasados, tem os direitos de imagem. É diferente, mas não é. Legalmente, né, o São Paulo faz isso, ele paga ali uma porcentagem do salário que é meio que obrigatório pra isso, e aí o cara tem que ficar no São Paulo, não precisa ir embora. Tem uma certa manobra em relação a isso, completamente legal, não é legal, e aí eles fazem acordo, parcelam, combinam o direito de imagem, que é uma grande parcela que é uma grande fatia do que os jogadores recebem. Na teoria não é o salário, né? É o salário mais o direito de imagem. Na prática, falar de forma simplória aqui, é o salário. O cara ele tem que receber aquilo, é o salário mais o direito de imagem. Porque senão fica uma dívida pendente com os jogadores. Essa dívida existe. Então o Harry Massis fala, é o salário, mas independente disso. Agora ele fala que ele quer acertar tudo. Ele vai acertar os salários e os direitos de imagem também. Ele vai fazer acordo, vai dar um jeito de pagar isso para os jogadores. Algo que é, assim, muito necessário nesse momento. O São Paulo precisa investir nisso, porque precisa ter essa retomada no futebol. Então, de novo, mais uma ação, uma atitude do Harry Massis que me agrada, que agrada todo mundo. Que ficou tão esquisito, né? Tão estranho as coisas do São Paulo, que o cara ele tá fazendo o óbvio e está nos agradando demais. Por quê? Porque não era feito nem o óbvio no São Paulo, nem os salários, né? Era um mundo da lua, uma papagaiada gigantesca com aquela gentalha que tava lá, né? Então eu tô gostando bastante as primeiras impressões com o Harry Massis. Pode não ser nada disso, pode não ser um presidente nada disso, mas ele já tá muito melhor que a gente tinha. Aquele bando de inútil, né? Pra não falar outras coisas. Então o Harry Massis pra mim já faz muito melhor do que já tinha aí. Tá tentando fazer ali pelo menos o trivial, o básico, né? De uma gestão ok pra tentar ganhar um título de futebol. E aí nós estamos esperando o Massis, não para não, continua, tira esse Rui Costa, manda esse cara pro lugar dele, que é longe do São Paulo. E aí galera, aqui não há informação, tá, aqui é opinião. Pra mim o Crespo está com os dias contados no São Paulo. Pra mim um trabalho muito, muito desconexo. Pra mim o Crespo já chegou no limite dele, né? Chegou no limite dele do São Paulo e não tem mais muito o que fazer. Estou achando o time dele muito bagunçado. Eles vão falar, Tidico, mas você tá cornetando demais. Galera, tem que dar uma cornetada. Tem hora que não tem jeito, tem que dar uma cornetada. Pra mim, o trabalho do técnico Hernan Crespo tá muito ruim, e pra mim, a diretoria, com tantas mudanças que estão fazendo, pra mim, o Crespo está realmente numa corda bamba, principalmente com o São Paulo aí de uma forma, com uma classificação vergonhosa, né? Falando em zona de rebaixamento no Campeonato Paulista. Então, é muito ruim mesmo, não me surpreenderia caso o Crespo fosse mandado embora daqui a pouco, né, do São Paulo. Pra mim, ele realmente tem muito dessa conversa e tem que mandar esse Rui Costa também. E galera, Harry Massis tem um boi na linha, hein? Tem um boi na linha em volta do Rafinha. Rafinha que já tava, né, como o nosso reforço, né? É um cara que vem pra ser um gerentão, né? Um manager, né? Um manager de futebol muito bacana, adoro. E pelo que eu vi, é unânime. Todo São Paulino quer o Rafinha lá dentro de São Paulo, né? Ajudando a cuidar do futebol de São Paulo. O Harry Massis já falou que o Rafinha vai ajudar muito o São Paulo, que o Rafinha vai mudar o São Paulo. Só que o Rafinha, momentos depois, numa transmissão, falou: não, pera. Já falei, acho que ele não podia falar também, não sei. Ele falou assim, não, pera, já falei com o presidente, já falei com todo mundo, já falei com muitos ali, mas calma, eu não assinei nada ainda. Meu contrato é com a Globo aqui, não assinei nada. Então, mas muito provavelmente, pelo que nós estamos vendo, o Rafinha será esse gerente esportivo, esse manager, né? Esse cara de futebol também no São Paulo ali pra ajudar ali dentro, no vestiário, com o técnico, os jogadores, pra dar esse aporte aí. Um cara que é da nossa extrema confiança e que
nós estamos também colocando muita esperança no bom trabalho dele, pelo que ele conhece de futebol e pela personalidade dele. Rafinha agregou demais, o Rafinha nem estava jogando tão bem, claro que quando ele conseguia fazer alguns jogos ele estava muito limitado fisicamente, mas ele tecnicamente, quando ele conseguia, ele era muito bom. Só que o extracampo dele ajudava demais nas dicas, nas instruções, nas motivações. Não acredito que seja por isso que nós estamos tão felizes com essa situação do Rafinha. E galera, a cereja do bolo, Marcos Braz, simplesmente inacreditável. Te digo que história é essa? Conta tudo, não me esconda nada. Galera, não tem nada oficial, não tem nenhuma proposta oficial pelo Marcos Braz do São Paulo. Estou vendo muita fake news na internet em volta disso, infelizmente, mas tem uma fumaça pro Marcos Braz ser, né, o executivo, diretor de futebol. É o cargo de diretor. Ah, mas não tem esse cargo no São Paulo. É o executivo de futebol, é um diretor de futebol e pra mim um dos melhores do futebol brasileiro. Tem uma fumaça, uma ideia pro Marcos Braz ser diretor de futebol do São Paulo, ainda nada oficial, infelizmente. Vamos torcer muito para que isso aconteça. Eu já falava, engraçado, né? Ele tava no Flamengo, pra mim ele não sairia do Flamengo, saiu, foi pro Remo e agora ele não é mais do Remo. Galera, pra mim esse daí, acho que é o nome que eu mais queria como diretor de futebol do São Paulo. Diretor não, o cara à frente do São Paulo, de futebol do São Paulo. Porque aí você não precisa ter presidente, você pode ter o Harry Masses, qualquer presidente, deixa o futebol na mão desse Marcos Braz. Porque eu falei muito aqui. Falei, você vê o Braz no Flamengo e você vê o Belmonte, parece que eles têm profissões completamente diferentes. O Braz tava lá, vinha falar o tempo inteiro, o cara tá pra assumir a responsabilidade, liga pra jogador e traz. Quando o Braz fala com o jogador já... É uma coisa assim espetacular. Esse cara, ele viria, vocês imaginem, o Braz e o Rafinha no São Paulo, nos bastidores ali. Eu acho, assim, simplesmente espetacular. São tantas coisas. Nós tivemos a saída do Júlio Casares, do Belmonte, do Schwartzman aí, do Márcio Carlo Magno, Dedé. Tivemos umas saídas que a gente achava que não iam sair da forma que saíram. E ainda bem que saíram. Aí agora, outra coisa que era completamente impossível, ver o Marcos Braz no São Paulo, pode acontecer. Pode acontecer, o São Paulo ainda não fez nada oficial e tem muita conversa fake, mas a torcida já tá se mobilizando demais. E sim, eu confirmo aqui pra vocês, seria um dos melhores investimentos, seria uma das melhores coisas o São Paulo conseguir trazer o Marcos Braz pra cuidar do futebol. Eu acompanhei muito de perto, infelizmente acompanhei no Flamengo, né? Eu acompanhei muito de perto o trabalho desse cara no Flamengo. Esse cara não é brincadeira, é espetacular. Tem pulso firme, não se esconde. Contrata jogador, ele não é que ele contrata, não é essa babaquice de pagar pra Juan Tressoldi, tentar trazer Juan Tressoldi, trazer Ferrarese, não que eu ache o Ferrarese ruim. Ele liga e ele traz os jogadores, ele sabe como fazer futebol, diferente de tudo que nós vimos nesses últimos anos do São Paulo em relação à gestão, em relação a futebol. Então, pra mim, seria uma história, assim, simplesmente maravilhosa. E agora eu acredito, sim, que o Marcos Braz ainda não tem nada oficial, não tem informação de proposta, nem de conversa. Não tem nada. Mas eu acredito, sim, que um cara desse nível possa vir com os acontecimentos que nós estamos vindo recente. E Harry, não para, não. Já manda esse Rui Costa pro lugar dele, que eu não vou ser mal educado aqui, mas que o lugar dele significa muito longe do São Paulo. Então, galera, finalmente nós podemos ter esperanças mediante tanta coisa ruim que está acontecendo no São Paulo. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado e até a próxima.